Meus amigos, vamos falar sobre Tribunal do Júri? Olha que pergunta interessante que vem da nossa seguidora. A nossa seguidora Cristiane diz assim: doutor, fui convocada para participar do Conselho do Júri por 30 dias. Estou participando ainda. Hoje, como não tinha sessão, fui para a empresa e fui demitida sem justa causa. Tenho alguma estabilidade? Fiquei bem chateada porque fui convocada e hoje surpreendida com a demissão. Aí ela diz: só uma observação. É uma experiência muito boa. Todos deveriam participar, mas as empresas deveriam compreender que essa convocação não é a gente que escolhe. Deveria ter uma regra para as empresas também. Veja, pessoal, o serviço do jurado é um serviço essencial em todas as comarcas do país. Na menor comarca, as grandes comarcas, são convocados a listas de jurados anualmente. Ou então as pessoas vão lá, se inscrevem voluntariamente, mas depois são convocadas. Quando o cidadão é chamado, convocado pelo Estado juiz a prestar esse serviço, ele está prestando um serviço de grande importância à sociedade. É a sociedade indo julgar os seus semelhantes por aqueles crimes mais graves do nosso Código Penal, que são os crimes contra a vida humana. Pois bem, então é uma função nobre. Nós, o Estado, a iniciativa privada por meio das empresas, as pessoas individualmente têm que se conscientizar que é uma função nobre e essencial à administração da justiça, a função dos jurados. Por isso é que me espanta até. Ela aqui está trazendo os dados de que ela foi convocada, ela é uma empregada, uma trabalhadora da iniciativa privada, ela foi convocada para servir no júri durante, por exemplo, nesses 30 dias. E começou a ver, enfim, o período normal, ela certamente apresentou essa documentação da convocação para a empresa tinha ciência de que ela não tinha abandonado o trabalho, as ausências estavam, portanto, justificadas, e num determinado dia, ao longo daquele mês para o qual ela fora convocada para atuar como jurada, num determinado dia não teve sessão, por alguma coisa. Ela é tão responsável que ela foi nesse dia para a empresa. Não teria nenhuma obrigação, mas ela foi para a empresa. Chegando lá, ela se deparou com uma demissão que ela diz aqui que foi sem justa causa. Ela pergunta: existe alguma estabilidade para que o jurado não pudesse ser demitido neste período em que está à disposição do Tribunal do Júri por força de lei? Não há uma estabilidade. Não há de ser, olha, não está escrito nem na legislação trabalhista, nem também no Código de Processo Penal, na parte que trata de júri, e nenhuma lei especial está dizendo o jurado convocado para atuar como jurado de tal dia a tal dia não poderá, sob nenhum aspecto, ser demitido e tal. Não há essa lei. No entanto, nós devemos ter duas coisas em mente. Não há essa estabilidade, a primeira coisa. Na verdade, três coisas em mente. Não há estabilidade em lei, primeira coisa. Segunda coisa, veja, o empregador, a empresa ou a pessoa física pode demitir um funcionário quando bem queira, ressaltadas e ressalvadas algumas exceções. Ele demite e ele arca, obviamente, com as verbas trabalhistas. Agora, veja bem, nesse caso dela, se ela foi demitida exatamente porque o empregador falou: vou demiti-la porque não quero esperar por ela nesse momento em que ela está lá, nesses dias que ela está lá servindo ao júri. Se o motivo do desligamento da empregada, se o motivo, então, dessa demissão foi o fato de ela estar atuando no júri, veja bem, aí é possível, sim, uma reclamação trabalhista até para se eventualmente pleitear a reintegração da funcionária às suas atividades da empresa. Porque, penso eu, a empresa aí exorbitou aí de seus direitos enquanto empregadora e passou a praticar um abuso do direito de demitir. Então, provavelmente, minha amiga, se você foi demitida, se você tiver prova de que sua demissão se deu pelo fato de você estar servindo ao júri, procure um advogado trabalhista, coloque a situação para esse profissional e ele vai verificar se é caso de entrar com uma ação trabalhista para fazer os pedidos devidos diante desse possível abuso de direito desta empresa. Essa foi a dica de hoje.